primeiro missionário da história, nós poderíamos, como cristãos, afirmar categoricamente, peremptoriamente, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi o enviado do Pai para nos dar vida e vida em abundância. Nós não tínhamos capacidade de procurarmos a Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a história bíblica é de um Deus amoroso, de um Deus apaixonado, procurando pela sua criatura rebelde. Você, eu, nós, somos o alvo de Cristo. Ele veio até nós, porque Deus nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores, perdidos, e Ele veio ao nosso encontro para nos dar essa salvação gloriosa. Acompanha comigo aí na tela. Não obstante, o mundo está no maligno. 1 João 5,19. Apesar da inconteste manifestação do diabo no mundo, a Bíblia registra de forma inequívoca o interesse do Espírito Santo em aplicar a obra de Jesus realizada no Gólgota, como remédio divino para os males espirituais dos homens em todas as nações. Na cruz do Calvário, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Olha, na cruz do Calvário, no sacrifício de Cristo, está a reconciliação. Mas veja, quando nós, que fomos salvos por essa graça, nos obliquamos do compromisso, ou fingimos que não é com a gente, o compromisso de pregar o Evangelho, nós estamos vituperando a Cristo. Gente, presta atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio, sofre por nós, padece. O seu sangue é derramado naquela cruz. E aí a gente faz o quê? A gente ignora a Deus, pensa apenas no nosso umbigo. Lá em João capítulo 15, fala da videira verdadeira. E aquele que está em Cristo está na videira. E aí ele fala que aquele que produz fruto, Deus o limpa para que dê mais fruto. O que isso está dizendo? Está dizendo que quando você prega o Evangelho, quando você entrega mais do seu tempo na obra missionária, Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar de você. Deus vai trabalhar a teu favor, enquanto você trabalha a favor dos necessitados e dos oprimidos. Acompanhe comigo aí na sua tela. A ordem missionária foi dada à igreja odierna, atual. A igreja de hoje está ligada à igreja primitiva, não apenas por suas raízes históricas. Esta se identifica com aquela na responsabilidade de evangelizar os povos em todas as nações. Por isso, os seus membros devem ser treinados para serem testemunhas de Jesus até os confins da terra. Atos 1:8. E aí presta atenção no que eu vou te falar. Atos 1:8 é muito conhecido. E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O texto é decor, faz parte da nossa fé cristã diária. E aqui nós vamos observar uma coisa interessante. Quando a ordem foi dada, a igreja de Jerusalém, de certa maneira, ela ignora essa ordem. Aí quando o Atos 1:8 não é cumprido, o evangelho não é pregado, acontece Atos 8:1, que uma grande perseguição sobreveio sobre a igreja de Jerusalém, espalhando todo aquele povo. E houve ali a propagação do evangelho através dessa perseguição. Veja, a igreja primitiva tinha um problema. Ela, a priori, era composta por judeus. Os judeus, principalmente os do tempo de Jesus, eram muito xenofóbicos, não tinham uma visão missionária, não pregavam o judaísmo e nem queriam que as outras nações se convertessem. É só ler a história de Jonas. Então, querido, a história de Jonas é bem a história do povo de Israel. Um povo xenofóbico, um povo que não queria compartilhar a graça. Quando acontece de Jesus vir e esse primeiro grupo de judeus se convertem, a priori eles têm esse sentimento, mas quando
o Espírito Santo começa a agir na vida da igreja, a igreja é espalhada, o evangelho pregado e os frutos aparecem, então a igreja primitiva se torna uma igreja pioneira em missões.